Estamos aqui no estúdio juntamente com o nosso irmão evangelista Adiel de Deus. Com este culto, estará contando seu testemunho, um encontro que ele teve com o nosso Deus. Nosso irmão Adiel, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Noé. Paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui lendo o versículo da palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: mas o que está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo teu Espírito, que penetra em todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus amados irmãos, nós, quando estava no mundo, nós recebemos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, que convence nós a minha vida do pecado, da vaidade, e nós podemos ver que a transformação ela é total na vida do homem e na vida da mulher. Irmãos, aleluia. E no momento que Deus começava a falar comigo: meu filho, eu vou ter um encontro contigo. Deus começava a usar vasos em profecias. Deus começava a mostrar, aleluia, também em revelações de madrugada, que é para mim se preparar, que Ele ia ter um encontro comigo. E ali eu comecei sempre a se preparar, buscando a Deus no monte, sentindo a presença do Espírito Santo. E no momento, foi passando os anos, e chegou esse ano de 2005. A minha esposa chegou a chamar eu na cama, e eu cheguei a acordar, abriu até meus olhos, e ela trouxe para mim um chá e uma bolacha. E eu estava normal, estava tranquilo, com saúde. E no momento, eu deitei de novo. Quando eu acabei de deitar, ali, eu comecei a ver aquele movimento de cama, aquele barulho de ferro, entrando dentro da minha casa. E ali naquele momento, um olho meu, uma parte esquerda, comecei a enxergar, aleluia, os homens do resgate ali, me pegando meu corpo, colocando na maca para levar para o hospital. E naquele momento eu não conseguia movimentar o meu corpo, eu não tinha força mais para falar. Mas naquele momento, levaram eu, entrei dentro do hospital, levaram ali para dentro da emergência. Quando colocaram dentro da emergência, ligaram o aparelho dentro de mim. Os aparelhos todinho no meu corpo. Eu comecei a enxergar ainda aquele aparelho, começava a fazer
aqueles barulhinhos, mas eu não tinha força ainda para falar nada. Eu não tinha força no meu corpo, nas minhas pernas, não tinha corpo para nada, força para nada. Mas sabemos que ali chegou uma mulher, desligou o aparelho, aleluia, e me levou para fora de novo no corredor. Glória a Deus. E sabemos que daí chegou ali um médico, falou: o que esse rapaz está fazendo aqui do lado de fora? Coloca ele lá para dentro de novo. Eu ouvia os médicos falar. E naquele momento, o médico foi e me levou lá dentro e ligou o aparelho de novo. E ali eu via que a minha vida estava se acabando. Aleluia, eu não tinha mais nem ânimo mais. Ali eu estava com uma mente de criança. Glória a Jesus. E naquele momento, chegou uma mulher também ali, enfermeira de novo, tirou do aparelho e me levou de novo para fora. E ali ela chamou a minha esposa e falou assim: trata ele agora com a sopa. Glória a Jesus. E naquele momento ali, a minha esposa chegou, começou a passar a mão sobre meu cabelo. Aleluia. E ela chegou sobre a minha boca, aquela colher. E quando eu coloquei a sopa na minha boca, bateu dentro da minha garganta, e ali meu espírito começou a se retirar do meu corpo. Aleluia. E de repente o espírito começou a sair do meu corpo, e ali eu comecei a ouvir os médicos a falar: ele está morrendo. A minha esposa virou as costas para trás, foi embora, deixaram ela lá do lado de fora do hospital, entregaram a aliança para ela, e até a chapa da minha boca entregaram para ela, entregaram tudo que era meu. E neste momento, quando eu entrei dentro daquela sala de emergência, o meu espírito deu um pulo para cima, e eu comecei a contemplar o meu corpo. Naquele momento que eu comecei a contemplar o meu corpo, do meu lado direito eu contemplei um varão de branco, que eu creio que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E naquele momento que eu comecei a contemplar aquele varão de branco, e também contemplava os médicos que falavam: esse aqui já era, ele morreu agora. E eu comecei a contemplar. Eu devia ficar apavorado, eu devia olhar para o meu corpo, o que estava acontecendo, ficar tão atribulado, mas eu não fiquei. Eu fiquei tão alegre, porque o gozo que estava no meu espírito é um gozo tremendo, aleluia, que não tem como eu explicar. É um gozo, é uma alegria profunda, que eu não vou explicar. Por isso vale a pena, aleluia, o homem e a mulher sofrer pelo amor do Evangelho. E ali naquele momento, chegou o médico e me catou o meu corpo, e jogou um lençol por cima de mim, e ali ele lançou também sobre a minha testa um papel e colou. E ali ele abriu aquela porta daquela emergência e foi andando para os corredores, e eu fui seguindo junto com o varão de branco. Eu fui ver aonde que ele foi colocar o meu corpo, eu estava seguindo, indo atrás do meu corpo.
Chegou na porta do necrotério, ali eu fiquei parado, e aquele médico, ele encaixou dentro da geladeira, e ali eu fiquei dentro da geladeira, o meu corpo, mas o anjo do Senhor, ele me abraçou, naquele momento, e me levou para a minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, o meu espírito estava com alegria tão tremenda. Eu comecei a contemplar os meus filhos chorando, o meu irmão chorando. A minha irmã tinha recebido a notícia que eu já tinha falecido. A minha família estava tudo desesperado. Morreu. Deixei meus 5 filhos, deixei minha esposa. Mas a promessa de Deus, o que Deus fala, ele se cumpre. Deus, ele tinha prometido para minha esposa, para mim, que eu ia trazer a mensagem do Senhor em todo canto da terra. E ali a minha esposa estava confiando que eu ia ressuscitar, e a minha família também estava em oração, aleluia, e começava a clamar, a dizer: Deus, traz o meu irmão de volta, traz o meu esposo de volta, os meus filhos tudo chorando. Eu devia desesperar, olhar para os meus filhos e falar o que está acontecendo, mas eu nada de desesperar, eu estava com alegria no meu coração. Que coisa tremenda! E o anjo pegou, olhou para mim e me deu um abraço. E foi a hora que eu se retirei e cheguei ao seio de Abraão. Aleluia! Quando eu peguei e comecei a contemplar ali no seio de Abraão, eu vi os santos que olhava para o alto com uma Bíblia tão grande e começava a louvar ao Criador. Era uma harpa mesmo, do tamanho assim igual a Bíblia mesmo, e começava a louvar o nome do Criador. Eu assentei sobre a cadeira e o chão era tudo gramadinho, e ali aquele anjo não falava nada comigo, que estava do meu lado. E aquele anjo foi e me abraçou e me levou para um lugar tão alto. E eu fui se retirando para um lugar alto junto com aquele anjo. E quando eu cheguei lá, eu vi uma porta tão enorme. E a porta foi se abrindo. Alai, Assuri, Micai. Oh, glória a Deus! A porta foi se abrindo, e quando eu comecei a contemplar aquela porta, aleluia, eu contemplei a Nova Jerusalém, uma cidade tão linda. Eu comecei a olhar, e ela brilhava, 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 brilhava. Glória a Deus, irmãos. Coisa tremenda, coisa tremenda. Glória a Deus, glória a Deus. A Nova Jerusalém nos espera. E ali naquele momento o anjo foi e me abraçou, e a porta foi se fechando. O anjo do Senhor me levou para outro lugar, e cheguei ali na sala do trono. Como eu fui saber que era a sala do trono? Uma voz tão alta começou a me dizer, e essa voz é o Pai que está no céu, é o Deus vivo. Ele começava a falar: aí é minha sala, e tudo que eu vou falar, você vai entregar. O Pai começava a falar comigo, e o gozo começava a vibrar no meu coração. Eu comecei ali a sentir a renovação tremenda dentro do meu espírito. E o Pai começava a falar comigo:
não temas, tudo que eu vou te dizer, agora, olha somente para a minha igreja, lá na terra, e lá de cima, eu comecei a contemplar aqui a terra, eu comecei a ver também a igreja que somos nós. Eu vi semblante de irmãs, semblante de irmãos, e eu falava com Deus, Deus Pai, o que significa o semblante das irmãs? Eles estão com semblante de misericórdia. Eu falava só em mente, eu não falava em lábios. E ali naquele momento, Deus falava, eles têm semblante de misericórdia, mas olha o coração deles estão odiando um aos outros. Diz para eles que eu conheço um de cada um por um deles eu conheço. E ali naquele momento, Deus falava mais comigo. Deus falava assim também, meu filho, olha aqui esses livros. Eu comecei a contemplar aqueles livros, e eu falava, Deus, o que significa estes livros? Deus falava, muitos estão entrando em letras, e estão abafando o meu espírito. O meu espírito está ficando do lado de fora. Muitos estão vivendo só em palavra. E Deus começava a falar comigo, que muitos estão entrando só em palavra, em letras, e não estão pregando mais a doutrina, não estão mais pregando mais a santificação, porque ao qual ninguém vai ver o Senhor. E ali o Pai começava a dizer mais comigo, e ai daqueles que se levantar contra ti, meu filho. O Pai chamava eu de filho. Foi a hora que ele falava, ai daqueles que se levantar contra ti. Irmãos, é coisa linda. E o Pai começava a falar comigo, que ali naquele momento eu via a multidão sobre um gramado, recebendo chuvas de bênção. E tinha um pregador ali que pregava, e muitos recebiam a bênção. Deus mostrando para mim, nós podemos ver que as bênçãos que nós recebemos do Pai não quer significar que nós estamos salvos. Igreja do Senhor, igreja salva do Senhor, a palavra de Deus nos relata que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E muitos são chamados, pouquinhos são os escolhidos. Mas aquele povo que estava ouvindo ali, aquele pregador, pregar mesmo ali, recebendo bênção, podia dar tudo ser salvo. Mas Deus falava comigo, olha lá o que está acontecendo. Naquele momento pulou o Satanás no meio, com uma máscara preta, e colocava um revólver sobre a cabeça dos crentes. E eu lá de cima eu começava a olhar o semblante dos crentes com veste de crente. Mas o meu pensar, o meu parecer, eles não vão aceitar o que o diabo quer. Mas aquele demônio, ele colocava o revólver sobre a cabeça do crente e falava assim, você vai ter uma televisão sobre a sua casa. E o crente começava a olhar um para outro, irmãs e irmãos, eles começavam a sorrir e se alegrar com aquela televisão. Já que você quer essa televisão, entra nessa fila. E no momento lá na frente, eu enxerguei um caminhão tão enorme distribuindo essa televisão. Eu sei que tem pregadores que falam que nós quer ser santo,
que não tem nada a ver assistir televisão. O negócio é nós saber dividir. Mas, meu amados irmãos, você pode ver a televisão, mas você pode ver chegar dentro da sua igreja. Você está oco, você não sente mais a glória de Deus, você não sente mais a graça de Deus. E ali Deus começava a mostrar que crente aceitava a televisão, e vinha um aparelho e encaixava sobre essa televisão, que é um aparelho que foi mesmo programado para enganar os crentes, que é o DVD. Irmãos, DVD, assistir fita evangélica, amém, tudo bem, não tem problema. Agora você olha para dentro de si mesmo, acabou a fita evangélica, você comprou uma televisão nova, acabou a fita evangélica, você começa a assistir as suas novelinhas. O pai começava a mostrar para mim tudo isso, foi agora em 2005, você começa a assistir os programas, e você fala assim: ah, na hora do meu culto, na igreja, eu não deixo de ir para a igreja, eu desligo a televisão, mas eu vou buscar a Deus. Mas olha para dentro de si, para ver se você sente a presença dEle, se você tem mesmo realmente, se você é adotado pelo Espírito Santo. Não é que eu sou contra o DVD, mas sabemos que os crentes estão sendo enganados, porque estão, depois do DVD, estão indo para as novelinhas. E é por isso, meus amados irmãos, é uma alerta de Deus. É o Pai que está falando comigo na glória. É uma alerta tão tremenda para você, minha irmã, meu irmão, que depois da fita evangélica, você vai assistir os seus programas de TV mundanos. O Espírito Santo vai se retirando de você. Daí se cumpre aquela palavra: vigia, para que ninguém rouba a sua coroa. E é por isso, minha irmã, meu irmão, nós temos que ter um crente cheio do Espírito Santo. Sabemos que você, minha irmã, meu irmão, tiver com a vida fora no altar, se nós de hoje para amanhã, se nós partir, nós vamos para o inferno, lugar de atormento. Eu fui lá para o lugar de atormento, eu vi o meu amigo que levou a facada, ele é atormentado lá no inferno. Eu vi tantos crentes no inferno gritando. Fui arrebatado 4 vezes para lá também. Irmão, coisa tremenda. O Senhor alerta você, minha irmã, você, meu irmão. Eu sei que pregadores de hoje, eles não querem mais pregar o que Jesus salva, liberta. Ele não quer pregar a salvação, que é a doutrina do Senhor. Muitos pastores dizem que não tem nada a ver andar de calça comprida, andar pintada a boca. O pastor diz, mas o Espírito Santo de Deus fica onde? Porque quem convence nós de tudo isso é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que convence nós de todas essas maldades, essas vaidades. Tem obreiras, obreiros da casa do Senhor, que hoje eles dizem que o Espírito Santo não acusa ele, que não acusa ela a passar um batom na boca, de usar essas roupas mundanas. Mas presta bem atenção, deixe o Espírito Santo de Deus convencer você, não o pastor, mas o Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver
Você vai ver o que é transformação no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está tão triste por causa o pastor quer dirigir a igreja em palavra e está deixando o Espírito Santo do lado de fora. Aleluias! Isto é um alerta. Aconteceu isso comigo. Aleluias! E aí Deus Pai começava a falar comigo: meu filho, vai ser grande a aflição para cima de vós. Aleluia! Por causa dessas mensagens que eu vou entregar para você, e você entrega, e depois, aleluia, glória a Deus, eu vou te recolher, vou trazer você para cá. E Deus começava a mostrar as aflições tão fortes para cima de mim. E ali meu espírito se retirava, Deus mostrando ainda na glória, aqui na terra, e eu sendo voltado do espírito para a glória. Coisa tremenda. Depois Deus falava assim comigo: agora você vai voltar para a terra. Dói o que doer, dói o que doer. E aí ele foi e me deu um versículo da palavra de Deus. O versículo da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, aleluia, em Ezequiel 2, glória a Deus, a vocação de Ezequiel e a visão do rolo e o livro. Ezequiel 2, versículo 3: e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. O filho de Israel são os crentes, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros, obstinados de coração. Eu te envio a eles e dirá: assim disse o Senhor Jeová. Ele quer que ouça ou que deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Saber que esteve no meio deles um profeta. Esse versículo da palavra do Senhor foi esse versículo que o Senhor me revelou que Ele vai me enviar. Hoje, os pregadores, quando ele é enviado numa igreja para trazer a mensagem do Senhor, ele começa a escolher palavra para agradar o pastor, para agradar a igreja. Mas não, nós temos que agradar o Pai que está no céu, o Espírito Santo que está em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E ali, o Pai, quando Ele falou para mim: você agora vai voltar, o teu corpo agora vai ser movimentado agora no espírito de vida. E foi a hora que o sopro de vida tocou no meu corpo, que deu aquele sopro, e aquele sopro foi, eu arregalei meu olho, e eu vi todo branco na minha frente, era o lençol que estava. Eu passei a mão sobre o lençol e tirei o lençol. E de repente olhei para o meu lado direito, meu lado esquerdo, comecei a contemplar só mortos do meu lado. E naquele momento ali, a minha garganta inchada, há 12 horas ali, morto, a minha barriga já inchado, minha garganta inchada, eu comecei a olhar de um lado para outro, e minha garganta começou a se abrir, e ela começou a se abrir, e meu fôlego de vida
começou a sair. E eu comecei a dar gritos e gritos e gritos. E começou a encher de médico ali naquele momento. Os médicos foram e olharam para mim. Como ele tinha anunciado à minha família que eu já estava morto. Para ele não ficar envergonhado, ele começou ainda a aplicar injeção em mim, para ver se confirmava a morte mais ainda na minha vida, mas não conseguiu. A vida estava em mim, que é Jesus. Ele não entendeu, catou o meu corpo, tirou fora daquela geladeira e me levou para o corredor. Eu comecei a olhar para aquele corredor, assentei na cama ainda, naquela maca, coisa tremenda. Eu comecei a sofrer. Foi nessa hora que o espírito da morte começou ainda a me atacar ali. É uma lesma, uma faixa de uns 2,5 metros. Ele começava a olhar para mim e é só eu que enxergava. Mas nesse momento a minha família já tinha sido anunciado que eu já tinha ressuscitado. O médico foi e ligou para a minha família. E naquele momento chegaram os irmãos, os pastores, e começavam a orar para mim ali naquele corredor, expulsando o espírito da morte. E quando expulsava, vinham as enfermeiras, aplicavam injeção de ataque epilético em mim. Mas aqueles homens de Deus estavam com visão espiritual e enxergou que não era nada de ataque epilético. Era o espírito da morte que estava lutando comigo. E ali de repente ele saía, depois ele voltava de novo. Entrava pelo dedão do meu pé, começava a quebrar as veias, começava a quebrar mesmo os ossos. E aquele gelo começou a tomar conta de mim. E eu comecei a gritar. É uma dor travada. Aleluias. É uma dor, aleluias. Glória a Deus. É só Jesus para me ajudar ali. Se Jesus não estivesse comigo, eu estaria perdido ali naquele momento. E ali naquele momento eu comecei a ouvir a minha alma a clamar por mim. Eu comecei a ouvir, aleluias, naquele momento, a minha alma começava a falar, o sangue de Jesus a poder. Eu comecei a ouvir, mas eu não tinha força para falar da minha boca mesmo. Eu estava tudo arrebentado, tudo acabado por dentro. Aleluia. E naquele momento, ele entrava de novo em mim, e os irmãos expulsavam. Entrou 10 vezes no meu corpo, e na última vez os irmãos expulsaram. O espírito da morte foi embora. E quando o espírito da morte foi embora, e ali eu peguei no sono. E acordei numa segunda-feira, a hora que eu vi a minha prima e a minha irmã, que chegou ali, me despertando daquele leito, para me acordar. Mas eu não tinha mais as minhas pernas, eu não sentia mais as minhas pernas. Eu não sentia mais os meus órgãos funcionar. E a médica não queria me dar alta. E ali a minha prima e a minha irmã foi e falou, mesmo assim nós vamos levar ele para uma igreja. E ali pela misericórdia de Deus, eles assinaram o papel e me levaram. Recebi alta na cadeira de roda. Não fazia necessidade, com os órgãos tudo parado. Numa segunda-feira, 4 horas da tarde.
Levaram embora para casa. Cheguei na casa da minha mãe, colocaram eu deitado ali, e naquele momento, o meu espírito se retirou de novo. Voltei para a glória. E o Pai começava a falar, para me exortar a minha família, para entrar em concerto, os meus irmãos, as minhas irmãs, tudo entrar em concerto. Uns entraram em concerto. Naquele momento ali, depois que eu voltei, fiquei uns 15 minutos, depois fora de novo do meu corpo, voltei de novo. Chegou numa quinta-feira, levaram eu para a igreja, e a oração do homem de Deus, apareceu de novo o espírito da morte. O diabo, ele estava querendo me acabar comigo, para mim não entregar essa alerta para a igreja. Ele deu uma espetada sobre as minhas costas e me lançou fora da cadeira de roda. E ele estava dizendo para mim que eu não vou contar esse testemunho. E ali naquele momento, os obreiros cataram eu, colocaram na cadeira de roda de novo. A minha mãe virou as costas e começou a chorar. E o homem de Deus começou a orar. E ali eu comecei a me despertar. Numa quinta-feira, sem comer e sem beber. Não tinha vontade para comer e nem beber. E ali comecei a me despertar, parecia que era um pesadelo, um sono pesado. Eu comecei a acordar para a vida. E ali foi o irmão catou para o meu braço e me levantou daquela cadeira de roda. E veio uma mão misteriosa do Pai e penetrou sobre a minha vida, sobre a minha perna, o meu corpo, a minha cabeça. E foi na hora que eu senti uma unção do Espírito Santo. E foi a hora que eu recebi o milagre e fui despertado. Saí daquela cadeira de roda e agora estou aqui para contar esse testemunho. Eu sei, muitos vão ignorar, mas eu sei que aqueles que são filhos de Deus entendem que o Pai fala em nome de Jesus Cristo, porque Ele diz na palavra: eu repreendo e castigo a tanto quanto eu amo. Agora eu vou deixar esse louvor para a meditação, de todo ouvinte, para a glória de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais encher a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.